A próxima entrevistada já está ok, a Nilma Gomes. A gente fala agora na revista Brasil TVT, vamos bater um papo com a Nilma Gomes, ela que é professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos no governo da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, professora Nilma Gomes, seja bem-vinda ao Revista Brasil TVT. Boa noite para vocês, um prazer estar aqui com vocês nessa noite, chuvosa aqui em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo também, viu, professora? Aqui em São Paulo também, Boa viu? Noite, professora. Pelo menos aqui no ABC, não é, Ana? Choveu bastante. Agora deu uma amenizada, mas choveu bastante. É verdade, é verdade. Professora, eu quero comentar com a senhora, começar esse nosso bate-papo, professora Nilma Gomes. A senhora que foi ministra no governo de Dilma Rousseff, né, de Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, das Mulheres, professora aí na Universidade de Minas Gerais. Professora, esse cenário aí que a gente vem vivendo no país, né, pessoas sendo desrespeitadas, principalmente a questão de muitos negros sendo desrespeitados, humilhados, e a gente vê diariamente isso, cenas não só da sociedade como um todo, mas também de forças de segurança que parece que olha para o negro parado é suspeito, o negro correndo deve alguma coisa, enfim, essa lógica perversa que assola aí a população negra no país. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação geral, não só dessa questão, mas também dos direitos humanos no país e que pé que a gente se encontra, professora. Então, a situação que nós temos dos direitos humanos no Brasil, desde o golpe de 2016 para cá, ela é uma situação assustadora. Eu acho que não precisa ser um grande estudioso, uma grande estudiosa, para verificar que o Brasil, em termos de direitos humanos, tem retrocedido muito. E uma boa forma de nós compreendermos isso, além de olhar para o governo federal em nível nacional, para ver que não tem uma orientação dos direitos humanos, mesmo mantendo um ministério dito de direitos humanos, é olhar também para a sociedade, o quanto as pessoas estão sofrendo, principalmente nesse momento de pandemia. E o quanto nós temos hoje um grupo de governantes alinhados com essa lógica do atual governo federal, que é uma lógica totalmente contrária aos direitos humanos. E quem sofre com isso? Sofre a sociedade como um todo, porque eu acho que qualquer país que não avança na questão dos direitos humanos é um país que coloca a sua população em risco e em perigo, principalmente a população pobre, que necessita ainda mais de uma intervenção forte do Estado, e sofre, em especial, alguns coletivos sociais que expressam maior a questão da diversidade do nosso país, e que essa diversidade é sempre articulada com uma situação de muita desigualdade. Negros, população LGBT, as mulheres, né, as pessoas com deficiência, etc. Então, a situação, eu diria para vocês, ela é de destruição dos direitos humanos. É isso que a gente tem vivido no Brasil hoje. Professora, primeiramente, boa noite. Pode falar, pode continuar. Não, desculpa. Eu só queria completar que no que se refere especificamente à população negra, essa situação, ela explicita o tipo de racismo que sempre existiu no Brasil, que sempre tentou ser encoberto, principalmente pelas nossas elites, e a relação entre as forças de segurança e a população negra no Brasil, na realidade, é uma relação de insegurança. Insegurança porque, na própria ação da força policial, das forças de segurança, de um modo geral, há incrustado o que o imaginário racista faz conosco, que é de colocar as pessoas negras sempre no lugar da desumanidade. A forma como negros e negras são assassinados, são violados os seus direitos no Brasil, ela remete a essa estrutura perversa que nós temos desde a época da escravidão, que é olhar para uma pessoa negra e não ver ali uma pessoa digna de direitos e direitos humanos, mas é ver ali uma coisa ou um suposto criminoso, uma suposta ameaça, e isso está no nosso imaginário social e, lamentavelmente, ela está incrustada no sistema de segurança brasileiro. Por isso que a gente precisa discutir o racismo com as forças de segurança e precisamos de ter mais rigidez, inclusive, com a forma como as populações pobres, e principalmente negras,
são tratadas por aqueles e aquelas que deveriam zelar pela sua segurança, e não levantá-los como suspeitos, em primeiro lugar, ao invés de garantir direitos de cidadania, direitos humanos como direitos de cidadania. Professora, ao atribuir a questão do combate ao racismo como se fosse algo parte da esquerda, a ministra Damares Alves, ela demonstra desconsideração, por exemplo, com um histórico de luta, e são muitas lutas, do povo brasileiro em relação a isso? Eu acho que é mais do que desconsideração, Ana. Eu acho que ela demonstra uma ignorância total em relação ao que são as lutas sociais por direitos na sociedade brasileira, não só da população negra, mas inclusive das mulheres, que é o nome que hoje leva essa pasta, né, e que já merece todo um questionamento da forma como mulher associada à família e direitos humanos, né, uma visão conservadora que tem. E eu acho que ela mostra também, ela explicita o projeto político que esse atual governo tem, né? Porque atribuir uma pauta, que é uma pauta de construção de democracia para todos e para todas, reconhecendo e respeitando as diferenças, a um campo político ideológico, um campo partidário, isso é uma forma de não fazer o que tem que ser feito. Então, ao reproduzir esse tipo de discurso, que muitas pessoas acabam concordando com ele, seja por ignorância, seja por opção política ideológica, a ministra ela não colabora para o avanço da democracia de forma alguma, como a maioria do governo dela, não a maioria, como o governo dela hoje faz parte, e é estranho pensar que na ONU, esse tipo de representação que hoje vai ao Brasil, sendo que de uns anos para cá, principalmente no governo do Partido dos Trabalhadores, nós estávamos conseguindo encontrar um lugar de maior respeito dentro da própria ONU no que diz respeito à questão dos direitos humanos, com todos os problemas que nós sabemos que tem no Brasil, com toda a questão da violação dos direitos humanos, mas nós tínhamos um Estado que estava saindo de um lugar de neutralidade em relação a esses problemas para um Estado que queria enfrentar esses problemas. Né, um Estado com um governo que tinha uma orientação democrática e popular. Professora Nilma Gomes, a senhora foi ministra no governo da presidenta Dilma Rousseff, mas antes do governo da presidenta Dilma Rousseff, no governo do então presidente Lula, o Brasil avançou muito nas pautas de direitos humanos, de mulheres, racial, da população LGBTQIA+. E, professora, desde o golpe que instituiu a presidenta Dilma Rousseff, e aí com o Temer e depois com a eleição de Jair Bolsonaro, o Brasil teve um avanço, uma coisa assustadora de forças reacionárias e de ataques, principalmente aos direitos humanos da população como um todo. Para a senhora que foi ministra, e aí viu o avanço das políticas públicas nesse sentido, como que é para a senhora chegar nesse momento de retrocesso de tudo aquilo que foi construído sendo jogado para baixo do tapete, não, sendo destruído por completo? Como que a senhora avalia, como que a senhora enxerga tudo isso, professor? Olha, eu sou uma estudiosa do campo das relações raciais e educação. E acho que todos e todas que estudam relações raciais, que se debruçam para entender o fenômeno do racismo no Brasil, nós sabemos que o Brasil não era aquele país do samba, do futebol e da mulata, como a ideologia da democracia racial e a ideologia machista cantava. E essa imagem era que era vendida para fora do nosso país e encobria uma série de desigualdades e violências, né? Então, eu confesso que saber que existiam forças reacionárias, forças muito conservadoras, que existiam forças de extrema-direita no Brasil, isso já sabia. O que me assusta, que me deixa assustada com a situação que nós vivemos hoje, é ver o grau da violência e o grau do fascismo que está por trás dessas forças, e principalmente me assusta o fato de que antes elas não tinham um campo, digamos assim, clima político no país para encontrar as suas formas perversas de pensar a humanidade, pensar o sujeito, pensar a vida. E hoje essas forças elas têm hoje uma representatividade política.
Elas têm uma representatividade no governo federal, que é extremamente significativo nos rumos de um país, e elas têm representatividade no Congresso Nacional, têm representatividade nas câmaras de vereadores, e por isso a importância nessas eleições municipais nós votarmos em candidatos do campo progressista, e tem representantes também nas assembleias legislativas. Então, o que essas forças fizeram? Elas foram se organizando e construindo um projeto de poder. Eu não diria que o projeto de poder dessas forças, porque elas são várias, ele é o mesmo, ele é o único, mas eles souberam e elas souberam muito bem se articular num momento que era crucial para a tomada do poder no país, que foram as eleições de 2018 e antes disso o golpe parlamentar. Então eu vejo com espanto, sabe, assombro, de pensar que essas forças que existiam, qual é a situação que eu vejo hoje? É que elas começam a rebanhar outras pessoas. Pessoas que estavam, por exemplo, sem uma definição político-ideológica muito bem, pessoas que guardavam seu conservadorismo escondidinho, porque não era bacana você se mostrar conservador e reacionário. E essas pessoas, quando viram essas forças encontrando representação e legitimidade política, com todas as aspas possíveis, elas revelaram o que de fato pensavam. Entendeu? Então, acho que é pensar, é ver o Brasil da forma como ele é, mas passa por uma transformação, de uma virada, de alguns setores, de uma virada à direita e à extrema-direita. E isso coloca uma responsabilidade para quem é do campo progressista de não deixar essa virada prosperar. Porque existem muitas pessoas que não pensam da mesma forma, que querem a emancipação social, que querem a democracia, mas eu penso que as pessoas ainda estão numa situação de perplexidade. E a gente tem que sair dessa situação de perplexidade para a ação. Porque enquanto as pessoas ficam perplexas, essas forças vão ganhando espaço e ganhando poder. Então, eu vejo com muita preocupação esse momento e eu espero que a gente dê conta, no campo progressista, o campo da esquerda, de construirmos articulações para que a gente possa contribuir para que o Brasil retome a sua vida democrática. Porque nós não temos a vida democrática hoje, em tempos de pandemia, principalmente, e nas questões mais sérias que dizem respeito à vida do cidadão, da cidadã, principalmente aqueles e aquelas que precisam de um Estado forte e que não precisam do mercado para viver. Elas precisam de um Estado que regule esse mercado para que elas vivam bem. Professora, a senhora foi a primeira mulher negra, né, do Brasil a comandar uma universidade pública federal. Como a senhora enxerga o cenário atual na questão do ensino superior público no país, né, com essa dificuldade que enfrentamos aí financeira na questão da universidade pública, e como isso pode impactar o desenvolvimento, por exemplo, do país, né, mais igualitário para mulheres negras, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, o nosso ensino, a educação de um modo geral, hoje, ela passa por uma situação de muita tensão, muita pressão, vindo desse contexto conservador de extrema-direita que a gente está vivendo no Brasil. Os professores e as professoras, desde a educação básica ao ensino superior, principalmente aqueles e aquelas que têm uma postura crítica, que entendem a educação como socialização de conhecimento e também formação de posturas críticas diante da sociedade, da realidade, tem sofrido muitos ataques. E no ensino superior, como você falou, a questão dos recursos, nós estamos com uma situação extremamente séria. Não podemos nos esquecer da emenda constitucional 95 de 2016, da época do golpe, o que atacou áreas nevrálgicas como a saúde, que nós estamos vivendo hoje, uma situação séria de pandemia, a própria questão da segurança pública e a educação. Então, nós estamos nessa situação, na educação como um todo, no ensino superior. E temos também um desrespeito à autonomia universitária. Todas e todos têm assistido como tem sido descumprida os resultados das eleições para reitoras e para reitores. E eu, tendo sido reitora, eu fico solidária aos meus colegas, às minhas colegas que estão enfrentando isso. Precisamos defender a universidade, porque, além disso, nós temos uma visão obscurantista, que tem tentado encontrar caminhos no Brasil para se expandir, um ataque à ciência, uma dúvida à ciência, né? E isso, é claro, afeta a vida das mulheres negras,
Porque quando se tem fundamentalismo, intolerância, racismo, LGBTfobia, machismo, tudo isso afeta a vida da população e afeta principalmente a vida dos grupos em situação de maior desigualdade. Se nós, mulheres negras, em todas as pesquisas, saímos sempre como aquelas maior desigualdade sobre nós, em função de tripla, quádruplas formas de discriminação, se atinge o conhecimento, se atinge a universidade, se atinge espaços como, por exemplo, a entrada de mulheres através das cotas raciais, mulheres negras, isso nos atinge. E atinge na medida em que a sociedade ela fica muito mais violenta em relação à mulher. E a violência em relação à mulher, ela também tem um recorte de raça que nos coloca, nós mulheres negras, como as mais vulneráveis. Professora, eu queria agora que a senhora falasse para os nossos telespectadores aqui na TVT e também para os nossos ouvintes na Rádio Brasil Atual sobre o evento do dia 30 agora, né, que vai discutir gênero e raça, opressão e resistência no capitalismo, inclusive com a sua participação e da ex-ministra Eleonora Menicucci. A senhora fala para a gente como é que vai ser esse evento no próximo dia 30? Então, esse evento ele é organizado por 2 núcleos de acompanhamento de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, que é o de igualdade racial e o da mulher. Nós vamos realizar um seminário conjunto no dia 30 agora, às 14h30 da tarde, e a nossa discussão será gênero e raça, opressão e resistência no contexto do capitalismo, porque nós queremos discutir a questão do gênero, a questão da raça, como estruturante de uma série de desigualdades que incidem sobre nós, na nossa sociedade, no nosso país. Nós queremos que as pessoas compreendam que, embora as pautas de gênero e de raça, elas tragam-se uma questão de luta por identidade, por diferença, elas não se reduzem a pautas identitárias, como muitas vezes as pessoas falam, mas elas são pautas estruturantes de desigualdades. E o capitalismo, ele reedita e ele retroalimenta essas desigualdades raciais e de gênero, e o patriarcado, o machismo, o racismo, ele retroalimenta, ele reedita e coloca isso tudo também como forma de ação do capitalismo para transformar tudo que ele pode em mercadoria, para privatizar, para colocar a lógica privada em detrimento do público, e tudo aquilo que atinge o público de forma contundente afeta a vida das mulheres e afeta a vida de negros e negras num país estruturado sobre o racismo e sobre o patriarcado. Então, as nossas convidadas que discutirão conosco nesse seminário, elas vão fazer essa discussão, porque muitas vezes no campo progressista as pessoas separam fenômenos perversos imbricados, como o patriarcado, o racismo e o capitalismo. E eu sempre falo que o que nós temos que fazer é parar de hierarquizar formas de opressão, mas entender como historicamente, não só agora, no século XXI, historicamente, essas formas de opressão sempre operaram de maneira conjunta. E é justamente essa imbricação e essa operação conjunta que faz com que a violência dessas formas perversas de opressão incidam com maior contundência em relação a determinados setores da nossa sociedade. Essa tem que ser uma visão, sabe, progressista, emancipatória, principalmente do campo da esquerda, do campo progressista, que assim a gente vai poder construir estratégias conjuntas de resistência. E, quando voltarmos, porque voltaremos ao poder, vamos poder construir políticas públicas mais articuladas e mais imbricadas que, de fato, respondam às demandas que esses sujeitos vivem na sociedade. Por isso é muito importante que todos e todas estejam conosco na sexta-feira, dia 30. Bom, para finalizar, né, professora, a gente voltar a falar sobre o que falta, enfim, os problemas relacionados à questão racial e de que modo as falhas nas estruturas públicas como delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário, eles impactam nessa questão, né? O que é preciso para melhorar esse cenário? Primeiro, nós precisamos descolonizar essas estruturas. São estruturas que, muitas delas, nós contamos com elas para que a democracia seja fortalecida
E muitas vezes nós temos dentro dessas estruturas autoridades que caminham na contramão dessa luta emancipatória que eu acabei de falar aqui. Então, eu penso que o nosso sistema de justiça, de um modo geral, né, ele precisa e muito ser descolonizado, precisa e muito introduzir nas suas estruturas e cumprir nas suas estruturas aquilo que nós já garantimos por meio de leis específicas, inclusive por políticas específicas que já realizamos. Então, nós temos também que, na minha opinião, investir muito mais na formação das pessoas que atuam no sistema judiciário, no sistema de justiça do Brasil. Aí no Brasil, nas nossas formações em nível superior, uma lacuna da discussão desses temas, para que desde a formação inicial eles sejam debatidos e discutidos, para que as pessoas, quando cheguem, elas atuem da forma como é esperado. E a outra coisa é que nenhuma instituição democrática ela avança sem o controle social. Então, nós precisamos, sim, do controle público, e são os movimentos sociais, os partidos de esquerda, as